Todos acharam Lucas 19, versículo 5? Amém. Me acompanhe então, por favor, nesse versículo, depois nós vamos orar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Feche os olhos, vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos transforma, que nos muda. Deus, e nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Teu Espírito Santo transforme-nos, nos mude, nos modifique, que possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos. Deus, que essa semente do Evangelho possa cair em solo fértil e que possa germinar e dar frutos na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse personagem que nós vamos estar falando, Zaqueu, existia em Zaqueu uma certa curiosidade em conhecer Jesus Cristo. E Jesus, esse homem que estava revolucionando o período, Jesus estava transformando esse período em que ele viveu e modificando a vida das pessoas, trazendo cura, trazendo sinais, maravilhas. E Zaqueu tinha essa curiosidade de conhecer a Jesus Cristo. E algumas pessoas podem julgar pecado ou simplesmente achar essa intenção de Zaqueu, essa curiosidade, de fato um pecado, em querer se aproximar de Jesus somente por uma curiosidade, saber quem ele é, vê-lo. O fato é que Zaqueu, com esse desejo no coração, enfrentou dois grandes problemas para poder conhecer a Jesus Cristo. O primeiro grande problema que Zaqueu enfrentou foi a multidão. Se você começar a ler o texto a partir do versículo 1, você vai ver que as pessoas cercavam Jesus. Onde Jesus estava caminhando, onde Jesus estava passando, o povo seguia Jesus, as pessoas queriam estar perto, as pessoas queriam tocar em Jesus, queriam ver o que ele estava fazendo, haja tanto poder e milagre saía da vida de Jesus. E esse primeiro obstáculo veio seguido de um outro grande obstáculo, o tamanho de Zaqueu. Zaqueu era alguém, ouso dizer, menor do que eu, a estatura bem baixa mesmo. E Zaqueu se depara diante dessas duas grandes dificuldades e fala: o que eu vou fazer? Eu preciso conhecer Jesus. E ele pega e sobe numa árvore, vai adiante, sobe nessa árvore, na tentativa de conhecer a Jesus. E mesmo ele subindo nessa árvore, Zaqueu deveria ter uma grande atenção, porque Jesus não tinha nenhuma pompa, Jesus não se vestia de maneira diferente das outras pessoas do seu tempo, não tinha nenhum staff por trás de Jesus, os discípulos não iam o protegendo. E Zaqueu deveria ter uma grande atenção, pois Jesus passaria naquele lugar, e ele precisava estar atento, precisava estar com os olhos fitos para poder aproveitar a oportunidade de encontrar com Jesus, de olhar, de observar, e de enfim conhecer o maravilhoso Cristo. Entretanto, antes que Zaqueu tivesse a oportunidade de reconhecer Jesus, Jesus o surpreende e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Nós vamos estar falando nessa noite, nos aprofundando um pouco mais nessa fala de Jesus, nesse chamado eficaz para com as nossas vidas, assim como foi para com a vida de Zaqueu. Jesus fita os olhos em Zaqueu, olha para o alto e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. E Jesus está falando isso com as nossas vidas hoje, nessa noite. Vamos então ver o que esse chamado eficaz traz junto com ele. Esse chamado eficaz tem algumas marcas importantíssimas, algumas etapas, alguns estágios. E em primeiro lugar nós podemos ver que esse chamado eficaz é também um chamado gracioso. Nós podemos deduzir isso, que esse chamado é um chamado gracioso, pela cidade onde Jesus estava. Zaqueu morava em Jericó. Jericó era uma cidade que foi amaldiçoada por Deus, uma cidade onde havia uma marca negativa de Deus para com aquele povo, e Zaqueu residia nesse local. E Jesus não olha para essa situação, Jesus não olha para essa circunstância, Jesus vai nesse local e encontra com Zaqueu e faz com ele um chamado eficaz, um chamado gracioso para com a vida dele.
E isso não é barreira para que Jesus entre na história de Zaqueu, assim como também não é barreira para que Jesus entre na sua história nessa noite. Talvez você possa olhar e falar, olha, aonde eu moro, o meu lar é algo tumultuado, sabe, é aquela criançada correndo, não tem paz, é uma opressão, ou é um bairro marginalizado, meu filho não tem jeito, vai crescendo no submundo das drogas, vai entrar para o mundo do crime. E o recado que eu tenho para te dar é que Jesus entra nesse local. Jesus consegue e tem o poder de entrar nessas situações, nessas residências, nestes bairros. Nós podemos também ver que esse chamado de Jesus para com a vida de Zaqueu é um chamado gracioso, pela pessoa de Zaqueu. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. Muito provavelmente Zaqueu se enriqueceu à custa das pessoas, à custa do povo. O texto narra que Zaqueu era rico e ele vai se enriquecendo, usurpando, extraindo, pegando das pessoas, sonegando, ao ponto da multidão que está ali, ao olhar Jesus falando com Zaqueu, se indignar, achar um absurdo Cristo falar com Zaqueu, haja vista a reputação desse homem, haja vista a situação que ele se encontrava. E Jesus rompe com essa barreira e fala com Zaqueu. Jesus não olha o nosso contexto, Jesus não olha os nossos problemas, os nossos pecados. Ele é a solução para os nossos pecados. Jesus é a solução para as nossas vidas. Jesus vem nessa noite e fala, eu quero entrar na sua casa, eu quero fazer parte da sua história, desce depressa. Algo importante nesse texto, nesse versículo, eu já acho lindo, acho maravilhoso o que Cristo, o plano de Deus para as nossas vidas em enviar Jesus para a terra, em olhar do céu e encontrar em pecadores como eu, como você, pessoas que podem através de Jesus encontrar-se com o Pai, ter um caminho até Ele. Mas esse texto eu acho que ele rompe com a graça, digamos que há uma sobregraça, uma supergraça nesse texto. O Cristo encarnado, o Verbo vivo, o amor de Deus, o teu Filho unigênito, se humilha ao ponto de olhar para o alto, olhar para aquela árvore e dizer, Zaqueu, desce, desce, eu vou ir na sua casa. Sabe, Jesus se humilhou nessa fala, querido. Houve uma graça superabundante sobre a vida de Zaqueu. E talvez hoje você possa estar em cima de alguma árvore. Talvez você possa estar preso na algo da soberba, na árvore da soberba, da prepotência. Talvez você esteja abraçado à árvore do pecado. Talvez você esteja nessa noite segurando tão firme nessa árvore com uma dificuldade enorme de descer. Talvez você olhe para a sua vida e fale bem assim, não tem jeito, não há como Jesus entrar na minha vida, não há como Ele olhar para mim e encontrar uma maneira de entrar dentro da minha vida e mudar a minha dimensão. Haja visto aquilo que eu faço no mais íntimo do meu quarto, aquilo que eu faço dentro do meu trabalho, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu comportamento no meu casamento, o meu comportamento com a minha namorada, como eu trato os meus pais, não tem como. E Jesus nessa noite fala, tem como sim. Jesus olha para as nossas vidas de forma graciosa. Jesus consegue romper com todo o pecado para fazer você, para poder te levar até o Pai. Não caia no engano de Satanás de achar que você, por ser pecador, não pode ter um encontro com Cristo. Essa fala de Jesus para Zaqueu mostra que através desse chamado gracioso, que é um chamado eficaz para as nossas vidas, há solução para o nosso futuro, há solução para as nossas vidas. Escute a voz de Jesus nessa noite e desça dessa árvore e ande com Ele. Seguindo um pouco mais, nós vamos poder ver que esse chamado eficaz para com as nossas vidas também é um chamado pessoal. Jesus disse e começa bem assim, ó, Zaqueu, desce
depressa. Meu irmão, minha irmã, não é muito difícil de você imaginar comigo que existiam outras pessoas na árvore com Zaqueu. Sabe, o texto narra que uma multidão seguia Jesus e todos queriam encontrar, poder de alguma maneira, poder observar o Filho de Deus. Então nós podemos deduzir, supor que possivelmente existiam, nem que sejam crianças com Zaqueu naquela árvore, mas existiam outras pessoas. E Cristo é muito específico, Cristo é muito pontual, Ele é muito direto, Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. E hoje Cristo está falando com você. Cristo nos trata no singular. Sabe o que eu acho engraçado? Algumas pessoas, talvez você tenha sido já pego nesse pensamento, às vezes estão diante de um culto, numa palavra, ou simplesmente ouvindo um sermão, uma música, e começam a dizer, rapaz, essa mensagem é para aquele meu amigo. Fulano de tal tinha que estar ouvindo isso aqui. Rapaz, Deus está bradando na vida dele hoje. Não, querido. A palavra é pessoal, é singular, é direta. Jesus Cristo fala com você nessa noite. Ele está falando no teu coração. Assuma esse chamado com Cristo. Siga Jesus. Ele está te chamando pelo nome. Se você for olhar, a Bíblia narra outros chamados, alguns chamados coletivos, mas os chamados mais eficazes são aqueles chamados onde Jesus chama no singular, no pessoal. Ele vira para João e para Pedro, onde estão pescando, e fala, Pedro, João, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens, e eles imediatamente, é assim que está no texto, imediatamente largam as suas redes e vão seguir a Jesus. Jesus está passando pela coleteria e chama Mateus para segui-lo, e Mateus larga tudo e vai. É um chamado pessoal. Não transfira essa responsabilidade para outra pessoa. Não finja que não é com você. Sabe, eu posso nessa noite simplesmente me esgoelar de te chamar a assumir essa responsabilidade com Cristo. Mas é somente o Espírito Santo que vem como uma flecha viva ao encontro do teu coração, que tem o poder de transformar e fazer você aceitar esse convite, esse chamado pessoal para a sua vida. Escute a voz de Jesus nessa noite. Escute a voz que está aí martelando no seu ouvido e fazendo o seu coração aquecer. Em terceiro lugar, nós podemos ver que esse chamado eficaz para com a vida de Zaqueu e para com as nossas vidas é também um chamado urgente. O texto diz que Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Jesus fala para Zaqueu não perder tempo, para Zaqueu não perder a oportunidade. E às vezes você pode estar ouvindo uma mensagem, ou escutou uma mensagem, onde ela te chama para arrependimento, onde ela te chama para você viver uma vida aos pés de Jesus, para você sair da superficialidade no seu relacionamento com Ele, da periferia do Evangelho, ou simplesmente abandonar práticas pecaminosas e reconhecer em Jesus o teu Salvador. E você pode simplesmente falar, não, hoje não. Eu vou me divertir um pouquinho mais. Sou muito novo ainda. Vou viver um pouquinho mais da minha vida. Deixa eu acabar esse período na faculdade. Deixa eu terminar esse projeto primeiro. Amados, dizem que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Algumas pessoas não aceitam esse chamado de Jesus para com a vida delas, por se acharem suficientemente capazes por fazer filantropia, por fazer caridade, ou simplesmente por não cometer crimes, ou não ter comportamentos que uma sociedade julga pejorativo ou estranho. Mas saiba que isso não é suficiente para fazer você encontrar-se com Deus. É preciso você aceitar esse chamado. É preciso você romper com esse caminho de perdição.
abandonar essas árvores, esses ramos que os prendem, que os seguram ainda aí em cima. O diabo tem uma palavra que é muito usada nesse contexto: o amanhã. Amanhã pode ser tarde, já disseram. O diabo tem se aproveitado dessa palavra tão fortemente, se apropriado tanto dela, que algumas pessoas têm caído nesse engano, têm caído nessa enganação de Satanás. A palavra de Deus para você nessa noite é hoje, querido: se ouvides o meu chamado, ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. O amanhã não está escrito no almanaque do tempo. O amanhã está escrito no calendário de Satanás, meu irmão. O amanhã é uma rocha que faz com que o navio dessa vida naufrague. O amanhã são taças e um pote de ouro que nós fingimos encontrar no final do arco-íris, onde ninguém conseguiu chegar. O amanhã é um engano. Queridos, amanhã possa ser que você abra o teu olho no inferno e sofra eternamente com os tormentos na sua alma. Deus tem um chamado para você hoje, um chamado urgente. Nós não temos controle nenhum do tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não postergue essa decisão. Não postergue esse chamado de Cristo para a sua vida. É um chamado urgente. Indo um pouquinho mais, nós vamos ver que esse chamado eficaz de Jesus para as nossas vidas, assim como foi para a vida de Zaqueu, é um chamado amoroso. O texto diz: pois me convém ficar hoje em tua casa. Não é difícil a gente imaginar o comportamento das pessoas que estavam próximo a Cristo naquele momento. Os religiosos de plantão, os teus discípulos, as pessoas que estavam ali ao lado de Cristo, falar: como pode o Cristo, o encarnado, o verbo vivo de Deus, entrar na casa de um pecador? Não tem como, não é possível, não há razão, não pode acontecer isso. Isso vai manchar a reputação dele, se assentar à mesa com um pecador. Mas Jesus não está nem aí para esse pensamento. Jesus dá de ombro para essa murmuração da multidão. Ele disse: me convém ficar hoje em tua casa. Me convém entrar dentro do teu lar, sentar com você, ouvir, olhar nos teus olhos. Jesus não está nem aí por que vão pensar dele. E às vezes nós não aceitamos esse chamado, ou temos dificuldade de aceitar esse chamado, por sofrer esse tipo de acusação e ficar pensando: poxa, se eu aceitar esse chamado, as pessoas vão me chamar de quadrado, de crente, de retrógrado, de ultrapassado, de obsoleto, de trouxa. Vou estar dando dinheiro para o pastor, vou estar perdendo meu tempo no domingo, indo ao GR na segunda. Não ligue para isso, querido. Cristo nos amou e essa é a evidência. Ele não está nem aí para o que a multidão vai dizer. Isso é um alerta para as nossas vidas. Jesus fez isso por amor. E dentro dessa atitude de Jesus, surge uma pergunta: que tipo de casa você tem? Talvez a sua casa hoje possa estar como a de Zaqueu provavelmente estava, uma casa onde o pecado domina, onde o pecado reina, onde é o reduto da bebedeira com os amigos. Talvez na sua casa esteja com um relacionamento arruinado entre você e sua esposa. Talvez dentro da sua casa o teu filho não fale com você tem tempo. Talvez haja uma opressão dentro do teu lar. Mas Jesus quer entrar lá. Jesus quer transformar a sua realidade. Jesus quer mudar a dimensão do teu lar, sabe? Isso é uma prova de amor muito linda, querido.
Sabe, se você olhar para o lado ou simplesmente puxar na sua memória, eu tenho certeza que assim como eu, você vai se lembrar de alguém que teve essa atitude corajosa de aceitar esse chamado de Cristo e hoje tem a vida transformada. Teve o casamento restaurado, teve o ambiente familiar renovado. Isso é prova do amor de Jesus, isso é a mudança de Jesus dentro do lar. É somente Cristo que tem poder de fazer isso. Não deposite em outras coisas o que somente Jesus pode fazer por você. Aceite esse chamado amoroso de Jesus para a sua vida. Aceite. Faça como Zaqueu, abra a porta do seu lar. Deixe ele entrar, deixe ele fazer essa revolução, essa mudança, essa transformação dentro do seu lar. Escute a voz de Jesus nessa noite, pois me convém ficar em tua casa. Em quinto lugar, nós podemos enxergar que esse chamado de Jesus, esse chamado eficaz para com a vida de Zaqueu e para com as nossas vidas, é um chamado permanente. Jesus disse, pois me convém ficar em tua casa. Jesus poderia muito bem ter falado, Zaqueu, desce depressa, pois me convém tomar um café contigo, seguir a minha caravana. Zaqueu, a gente só vai almoçar, bater um papo. Mas Jesus usa o verbo ficar. E é isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Jesus não quer entrar por uma porta na nossa vida e sair pela outra. Jesus não quer simplesmente como um vento que passa e entra pela janela e sai, desarruma algumas coisas, não. Jesus quer estar permanentemente nas nossas vidas. Infelizmente, meu irmão, algumas pessoas têm o comportamento completamente diferente do que o que Jesus quer para com as nossas vidas. Algumas pessoas estão simplesmente preocupadas com o que Jesus pode fazer dentro do lar. Algumas pessoas estão simplesmente preocupadas com o que Cristo vai fazer no casamento, com o que Cristo vai fazer na criação dos filhos, lá na empresa que está no vermelho todo mês, no emprego que está vindo umas tempestades tão grandes, você está preocupado por conta da crise financeira de perder o seu emprego. Algumas pessoas só querem viver um relacionamento utilitarista com Cristo, um relacionamento usurpador, simplesmente querendo aproveitar do poder que há em Jesus para poder transformar a vida dele e depois, dar no pé, sair fora. E Jesus quer Jesus quer conosco um relacionamento sincero e permanente. Jesus não quer simplesmente transformar a nossa vida e há poder no nome dele para fazer isso. A prova disso são os milagres que ele fez. É só você ler o Novo Testamento inteiro. Jesus curou, Jesus transformou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou. Mas Jesus também esteve permanentemente com os seus discípulos. Jesus encerra aquela frase com aquele cego e diz: vá, não peque-se mais e leve essa mensagem para sua família. Isso prova que Jesus quer conosco um relacionamento sincero, verdadeiro. Jesus não quer passar pelas nossas vidas simplesmente como uma estação do ano passa, ou simplesmente como se fim de uma canção. Jesus quer algo mais profundo conosco. Rompa com isso, meu irmão. Não há pecado nenhum em você pedir as coisas a Deus, mas você não pode fazer isso da razão da sua vida, viver de campanha em campanha, viver de igreja em igreja, caindo das migalhas, experimentando somente as migalhas que Jesus tem poder para te dar. Algo mais concreto, substancial de Cristo para a sua vida nessa noite, e que você possa aproveitar essa oportunidade. Que você possa entender que Jesus quer uma mudança completa, não momentânea, não passageira na sua vida. O maior milagre que Cristo pode demonstrar para com a sua vida é a sua salvação. E é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer entrar dentro do seu coração, transformar, tirar todas as amarras, tudo aquilo que te causa sofrimento e você sabe que causa.
e mudar para sempre a sua história, como Ele mudou a de Zaqueu. Basta somente você se humilhar, querido. Basta somente você ouvir a voz dEle e descer depressa dessa árvore. Descer correndo. Não perca essa oportunidade. Queridos, em sexto lugar, nós podemos ver que esse chamado eficaz para a vida de Zaqueu e para as nossas vidas é um chamado de mudança. Olha lá no versículo 8, por favor. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Então leia, por favor, o versículo 8, vocês, por gentileza. Queridos, no momento que a porta da casa de Zaqueu se abriu para Cristo, o seu coração foi transformado. O seu coração foi modificado pelo poder de Jesus. Zaqueu disse: Senhor, se alguma coisa tenho roubado, se alguma coisa tenho defraudado, os restituo 4 vezes mais. Isso é um recado para nós, querido. Desculpa. Jesus modifica as nossas vidas. Isso é um alerta. Se você diz ter tido um encontro com Cristo, se você diz ter tido uma transformação na sua vida, e as suas atitudes não evidenciam isso, tome cuidado. Você pode ser simplesmente um religioso. Após ter tido um encontro com Jesus, Zaqueu muda completamente a sua essência. E aqui, querido, não é difícil de imaginar Zaqueu andando pelas ruas de Jericó e as pessoas olhando para ele falando bem assim: rapaz, aquele ali, meu irmão, mudou mesmo. Aquele ali foi transformado. Aquilo era sujeito ruim, rapaz. Aquilo ali... E essa tem que ser a fala das pessoas para com as nossas vidas, queridos. Jesus entra para nos mudar. Jesus entra na nossa história para nos transformar. Eu não creio muito, queridos, que numa pessoa que disse ter encontrado com Cristo e não demonstra os teus frutos de arrependimento diariamente. E talvez você nessa noite possa ter entrado aqui somente com uma curiosidade de saber como é que era o culto dessa igreja. Talvez você possa ter entrado nessa noite aqui simplesmente curioso por ter escutado falar de Jesus, assim como Zaqueu tinha escutado. Mas Jesus te chama nessa noite para mudança. Jesus te chama nessa noite para transformar a sua vida. Ele está disposto, de braços abertos, para modificar a tua história. Jesus está sedento por isso. Basta somente a gente largar a mão de algumas coisas. E você sabe melhor do que eu aquilo que você precisa largar. De qual galho você precisa descer. De qual árvore você precisa pular nessa noite. O chamado de Jesus para as nossas vidas é um chamado eficaz, porque ele é um chamado de mudança. Jesus não entraria na nossa história simplesmente por entrar. Jesus não entraria na nossa história simplesmente por passar, ou simplesmente para você dizer: eu sou cristão. Jesus quer transformar o seu coração. Jesus quer modificar a sua realidade. Quer mudar a sua história. Eu concluo essa mensagem te convidando a você olhar para o versículo 10. Essa é a tônica desse texto. Essa é a razão de Cristo ter vindo aqui. O texto diz: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o perdido. E talvez nessa noite você possa ter entrado dentro dessa igreja com o seu coração em dúvida do que Deus pode fazer na sua vida. Você pode ter entrado aqui desesperado, se achando o pior dos pecadores. Ou você pode simplesmente ter entrado aqui com a capa da religiosidade, vivendo uma farsa, não experimentando aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas saiba que hoje é a oportunidade de você mudar de vida. Hoje é a oportunidade de você abandonar tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento com Cristo. Tudo aquilo que te impede de caminhar com Ele diariamente. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Talvez você possa estar perdido nesse mundo, querido, e achando que está arrasando, que está abalando. Quero te convidar a você ficar de pé neste momento, nós vamos estar orando. E se de tudo que eu falei para você nessa noite, se tudo que você escutou, você se esquecer, só não se esqueça de que o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. E Ele quer salvar a sua vida, Ele quer modificar a sua história.